Boa noite, a paz de Cristo a todos, amém. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Heber, como foi falado, sou Heber da Sônia. Não sei se vocês conhecem bem esse ritual. Sônia, minha esposa, está ali, queria apresentá-la, se puder, por favor. Ali, casado há 20 anos com ela, muitos frutos, e dentro de tantos frutos, tem dois que são muito especiais. Eu quero apresentar também o Arthur, de 13 anos, e a Lorena, de 8, amém? Essa é minha família. Obrigado, família, pode sentar. E é uma honra estar aqui com vocês. E para que eu ficasse menos nervoso, eu convidei a minha esposa. Então, se você reparar, eu olhando só para um lado, embicado para lá, fique tranquilo, que é para diminuir essa tensão que mexe com a gente de qualquer jeito. Mesmo subindo na minha igreja, já tenho ela. Mas quando nós visitamos outra igreja que não conhecemos, e a gente conhece pessoas que amamos, como o Frank, a esposa, e tem aqui alguns queridos também que já vi, né? Que lindo, glória a Deus. Mas a gente fica feliz por isso. Pastor Alex, prazer estar aqui na igreja, da sua pessoa, do seu ministério. Sou da comunidade cristã no Rio de Janeiro, uma igreja nova aqui na nossa cidade, ali no Encantado, bairro do Encantado. 2 anos entre missão e nascimento da igreja. Ela já tem 2 anos que está ali naquele bairro, e já são 104 domingos que eu não saio da igreja de jeito nenhum. Estou lá todo domingo, e quando o Frank me convidou, eu me senti muito tentado, mas ele foi muito convincente. Então eu disse sim, com um coração apreensivo, mas entendendo que havia, de alguma forma, uma conexão nova que Deus estava promovendo a minha vida. Então, é uma bênção estar aqui com vocês, é uma bênção cultuar com vocês aqui nesse lugar, é uma bênção saber que é uma família que investe, uma igreja que investe em família. Somos conhecedores de que o mundo, Satanás, ele colocou como alvo a família, o lar, não digo só nos tempos de hoje, por muito tempo, mas parece que ele aumentou a sua investida, e a igreja, o Espírito Santo, que governa a igreja do Senhor, ele também aumentou, né, o investimento em famílias, e centenas de igrejas no mês de maio realiza culto da família, e isso é uma bênção para todos nós, né? Para todos nós. Quero compartilhar com você um texto da Bíblia, queria que você abrisse, é apenas um versículo que quero ler, que se encontra em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, e eu vou ler apenas o último versículo, versículo 43. Primeiro Crônicas, capítulo 16, versículo 43, apenas esse versículo. Depois, na caminhada aqui do texto, da pregação, nós vamos ler mais alguns textos. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. É o desfecho de uma história, mas eu quero destacar essa informação final desse versículo. Davi foi para abençoar a sua casa. Casa abençoada, família abençoada, um lar abençoado. Talvez poderia discorrer aqui sobre características de um lar abençoado, mas eu quero trabalhar aqui com vocês o que veio antes dessa informação. Em que episódio se encontrava Davi? E dentro desse episódio de Davi, nós vamos tirar aqui algumas lições, e nós vamos aprender, entender à luz da Bíblia, o que nós devemos fazer antes de abençoar a nossa casa. Você ora pela sua casa? Você ora pela sua família? Nesse mês da família, lá na nossa igreja, começamos semana passada uma série de mensagens, famílias edificadas na rocha, que é Cristo. E trabalhamos logo no primeiro domingo, retomando, desafiando as famílias, os casais, a retomarem culto nos lares, culto no lar. Não apenas uma oração comum,
não apenas uma oração individualizada de um membro da família, mas o culto no lar, 20 minutos entre louvor, oração e leitura da Bíblia. Muito importante isso. E nós falamos, você quer ter uma família abençoada, então você precisa estabelecer alguns hábitos para que a sua família seja abençoada. E é disso que eu quero falar nessa noite. Para que a nossa casa seja abençoada, para que a nossa família seja abençoada. Antes de abençoar a sua casa, pode ser o tema dessa mensagem. Eu vou trabalhar aqui 5 pontos com você, entendendo dentro desse texto o que aconteceu. Bem, Davi, ele está assumindo o reinado. Davi está agora no trono, ele é rei, depois de alguns anos de perseguição, o rei Saul perseguindo Davi. Davi, ele tem o governo estabelecido sobre todo Israel. Antes ele tinha somente sobre uma tribo, agora por todas as tribos. E Davi, antes de ele assumir o reinado, melhor dizendo, quando assumiu o reinado, a primeira decisão de Davi, a primeira atitude de Davi foi trazer a arca de Deus para o centro do governo. E esse texto eu quero ler com você, que é no próprio capítulo 16, que é lá no início, o versículo 1. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. E depois de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Davi trouxe a arca de Deus para Jerusalém, o lugar onde ele iria governar. Davi, o primeiro ato, repito isso, o primeiro ato dele não foi um ato político, o primeiro ato dele foi um ato espiritual. A arca, ela representava a presença de Deus. A arca, ela tinha uma centralidade na espiritualidade judaica. A arca representava muito, e tudo estava em torno da arca. Era um objeto, mas Deus estabeleceu que naquele objeto os sacerdotes iriam interceder ao povo, iriam clamar a Deus, clamar ao Senhor pelo povo. A arca tinha um valor muito grande. Davi sabia disso, e Davi, o primeiro ato dele foi colocar a arca no governo, trazer a arca de volta para Jerusalém. Uma lição nós aprendemos aqui: antes de abençoar a sua casa, coloque Deus no centro da sua vida. É tão óbvio falar isso, talvez para nós cristãos que já temos hábitos, de adorar o Senhor, de cultuar a Deus, ouvir uma frase dessa, coloque Deus no centro da sua vida, você não precisa pensar muito. Não, Deus já está no centro da sua vida. Mas eu quero mostrar para você e chamar a sua atenção de que a pessoa que coloca Deus no centro da sua vida, ela tem um esforço em relação a isso. Davi, quando decidiu, ele chamou a liderança toda de Israel. Davi, quando ele decidiu, ele foi até onde estava a arca, e ele trouxe a arca com um certo grau de empolgação. Nós conhecemos o texto, sabemos que ele trouxe a arca de uma forma errônea. A motivação estava correta, a decisão estava correta, a forma como ele conduziu, que precisava de uma revisão à luz das Escrituras. Mas o que eu quero chamar a sua atenção foi o esforço de Davi de trazer esta arca ao centro do governo. Irmãos, existe na nossa vida, de tempos em tempos, um esforço para trazer Deus mais uma vez para o centro da nossa família, para o centro das nossas decisões, para avaliar como está os nossos relacionamentos, para avaliar como está a nossa casa, se de fato Deus ele está governando, se o Senhor está se fazendo presente, se Deus tem a última palavra, se Deus influencia, se Deus está sendo consultado, se Deus está presente de fato, se há ali dentro das nossas interações, dentro da casa, do lar, o Senhor ali presente. Porque quando Deus está presente, nós temos o temor. Quando pensamos em Deus, nós pensamos logo o que do que a Bíblia fala? Deus é amor. E é bom pensar sobre isso, um Deus amoroso. Mas Deus também nós devemos temer. Deus é um Deus santo, apesar de amoroso, santo. E um Deus santo e todo-poderoso não merece apenas eu demonstrar um amor, mas temê-lo, temer a Deus.
E quando eu digo que Deus deve ser o centro da nossa vida, da nossa casa, diz muito respeito a um temor a Ele. Há temor, é nós revermos o nosso comportamento diário, é nós revermos o que estamos fazendo dentro de casa, e às vezes a rotina do dia a dia, do cotidiano, se a sua é igual à minha, bem cedinho, segunda-feira você está acordando para os desafios do dia, para o seu trabalho. E aí lá em casa é o seguinte, quando nós começamos o dia, 5h30 da manhã, preparando o café da família, preparando, agitando para ir para a escola, para o trabalho, esse é o horário para começar o dia, e nós levantamos 5 horas, meia hora antes. Para quê? Para que a gente tenha um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo de leitura da palavra, de oração, e de pedir a Deus que a bênção dEle esteja sobre nossa vida e sobre o nosso dia. Deus no centro da nossa vida. Davi trouxe a arca, Davi tinha uma meta, Davi tinha um objetivo. Quando ele assumiu o reinado, ele poderia ter pensado em muitas decisões a ser tomadas, pensado em alianças, pensado em avançar com o governo em outras terras, mas na mente dele, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, acostumado a cultuar, acostumado a salmodiar, ele não poderia fazer diferente do que ele fazia na vida privada dele. E agora se torna popular, agora se torna na dimensão da qual ele estava. Como rei, o que eu vou fazer? Vou trazer Deus para o centro da minha vida, para o centro de Jerusalém. Para governar eu preciso de Deus, para que você avance na vida, para que você avance na sua vida conjugal, na sua vida como pai, como mãe, como filho, na sua vida profissional. Eu preciso que Deus seja o centro. Quando Deus é o centro, significa que Deus está o quê? Governando. Está governando. Deus está presente. Essa é a primeira lição. Como já disse aqui, no decorrer dessa ação de Davi, de trazer a arca, ocorre um acidente. E eu vou ler com você esse texto. Ele está escrito, eu quero ler em 2 Samuel capítulo 6, que também similar a esse capítulo 16, Davi trazendo a arca, mas aqui conta um pouco em detalhes, mais detalhes sobre essa forma como ele conduziu a arca para Jerusalém. Capítulo 6, versículo 8, diz assim o texto: Davi ficou, vou ler um pouco antes, deixa eu pegar aqui, estava no versículo 4, já está Davi levando a arca, levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência. Uzá morreu ali, no lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? E Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Nós lemos aqui esse acidente. Um acidente acontece. Por que aconteceu esse acidente? Porque na lei de Moisés, essa arca deveria ser levada por determinadas pessoas. Esses homens que levariam arcas, levitas, eles tinham um jeito para levar essa arca, não poderiam levar de qualquer maneira. Davi teve zelo para levar a arca. Davi, ele teve o cuidado, havia uma motivação correta, havia uma decisão de levar a arca, mas ele precisava fazer da forma correta, conforme a lei de Moisés determinava. Como que a arca deveria ser levada? Deveria ser levada nos ombros, por pessoas consagradas para aquele ato. E Davi, ele nessa determinação de levar a arca, ele até quis fazer bem. Ele pegou um carro novo, um carro de bois, colocou 2 homens para conduzir, e estava se alegrando. Havia um rompante de alegria em Davi e todos que estavam ali. Quando nós lemos o texto aqui, que Deus irrompeu contra aquele homem Uzá, porque ele tocou na arca. O boi ali, a carruagem de boi tropeçou, e ele, de uma
né, havia uma boa intenção, colocou a mão na arca para não cair. Naquele instante, por ele ter tocado na arca, ele morre. Eu não quero entrar exatamente nos detalhes ou aplicar uma teologia em cima disso, mas eu quero tratar aqui com vocês sobre essa perda que afetou profundamente Davi. Davi estava empolgado, Davi estava determinado: Deus vai ser o centro do meu governo. E você determinou isso também, como eu também determinei. Entretanto, no meio dessa jornada, quando você começa a trabalhar isso na sua vida, quando você coloca na sua agenda: Deus vai ser o centro da minha vida, vou estabelecer culto nos lares, vou resgatar a leitura bíblica em conjunto, no coletivo, vou estabelecer uma agenda de oração diferenciada, vou fazer campanhas pessoais com a família. Você está empolgado, você prepara a sua agenda, você está movimentando, há uma mobilidade em toda a casa, e quando se depara de repente com um acidente, e eu não sei enumerar esse acidente, não posso afirmar qual será ele, mas a vida é cheia de desafios. A vida, nós sabemos que existem perdas, e Deus não nos chamou só para vitórias. Deus não conta que seremos o tempo todo vencedores, somos mais que vencedores, entretanto, mais que vencedores, mesmo quando nós sofremos perdas. Pastor, como é um vencedor quando sofre perda? É a reação dele diante da perda, é como ele reage, é que espírito ele tem diante da perda. E Davi aqui, ele se abate. Davi, o texto diz que ele se desgostou. Numa outra versão usa esse termo, se desgostou, caiu o semblante. Davi não só se desgostou, ele foi se fechando. Primeiro ele vai se desgostar, depois ele vai se amedrontar: eu não quero mais elevar essa arca. E depois ele vai desistir. Davi está recuando. O início estava lindo, havia uma motivação, havia uma fé viva, havia, tanta alegria no coração de Davi. Davi está empolgado, Davi tem projetos, Davi está notando como vai ser a arca, vai ser lá no templo onde eu adoro. Davi está mobilizando tanta gente, e tanta coisa boa espiritualmente está acontecendo. A gente começa bem, nós também somos assim, nos motivamos, agregamos valores, pensamos em estratégias, e a gente se envolve tanto, e há um sentimento forte, leve, bom, agradável, como aquele de Pedro, Tiago, João, lá no Monte da Transfiguração, quando ele diz: bom estarmos aqui. Era verdade, bom estarmos aqui. Talvez ele parasse ali, ele ficaria bem. Aí depois ele conclui, dizendo assim: façamos 3 tendas. E ali ele não ouviu a voz do Senhor. Mas voltando ao texto aqui, Davi, ele se desgosta, Davi, ele se amedronta, Davi recua, Davi desiste. E eu quero tocar aqui nesse segundo ponto. O primeiro foi: coloque Deus no centro da sua vida antes de abençoar sua casa. Antes de abençoar sua casa, o segundo ponto é: aprenda a superar perdas. A vida é feita de perdas. Davi se desgostou. E pessoas desgostosas, elas podem amargar. Pessoas desgostosas não celebram mais. Quantas pessoas não celebram a vida 2, o casamento? Quantas pessoas elas estão sendo levadas pela vida e elas não são ativas. São pessoas que medianas, não conseguem mais projetar, não conseguem planejar. Eu não estou diagnosticando você, eu estou apenas mostrando à luz do texto bíblico o que aconteceu com Davi, que é possível acontecer com muita gente. E talvez uma perda como essa, que interrompe um processo de Davi. Puxa, Davi estava com a melhor das intenções, Deus não poderia quebrar o galho de Davi? Poxa, Davi, acho que eu vou abrir uma exceção para Davi. Davi, ele está empolgado, Davi está um homem segundo o coração de Deus, não vou interromper esse processo. Mas Davi, ele sofre uma perda, e essa perda, a reação dele é uma reação humana, como minha, como a sua. Nós nos entristecemos, nós nos fechamos, mas a questão é: por quanto tempo você vai ficar assim? Por quanto tempo você vai ficar paralisado, limitado ou lento diante de um projeto de vida que Deus já sinalizou? Vai em frente, siga em frente. Davi, ele nesse clima de desistência,
ele recua, deixa a arca na casa de Obed-edom, e ele está agora sob o efeito dessa perda, e talvez ali ele estivesse alimentando umas lamúrias, murmurações. Talvez o coração dele se tornou receptor de tudo que é ruim, porque quando estamos perdendo determinadas coisas na vida, o nosso coração, via de regra, puxa o extrato só das coisas ruins que vivemos lá no passado, e isso vai engrossando dentro de nós, e a gente não consegue ver mais o lado bom do que Deus já fez e do que Ele está fazendo. E eu quero dizer para você, nesta noite, Deus quer nos ensinar a superar perdas, e a primeira grande verdade é: existe um tempo. Deus aceita que você perda, mas existe um tempo do luto, existe um tempo para que você recue. É verdade, Deus sabe, Deus considera o material que nós somos, Deus considera as nossas emoções, Deus considera quando você chora. Aliás, Ele tem isso, Ele que criou, Ele sabe quando você recua, e existem tristezas que você abrigou, mas Ele não quer que essa tristeza se estabeleça dentro de você. Como lá diz em Hebreus capítulo 12, não permita que a raiz de amargura brote, porque ele é a causa de muitos males. E às vezes sofremos uma perda dentro da casa, dentro do lar, perda de comunicação, perda da alegria, perda, sabe, são perdas. E aí não é uma pessoa de uma forma física que morreu, não é isso, mas morreu um sentimento, morreu um amor. Hoje, no Dia das Mães, ganhei o coração da minha esposa, porque eu fui na Praça 2. Quem conhece a Praça 2 aqui? No meio do dia, da agitação da semana, consegui sair do trabalho, ir na Praça 2 e comprei um jogo de xícara. Não era o presente dela, era para fazer o melhor café para a mesa, porque tem hora que você tem que renovar. Compramos uma xícara, compramos o pires e preparamos. A colher estava diferente, aí a Lorena vibrava, a faca estava diferente, tudo diferente, uma renovação. O presente veio depois, não era esse, mas eu queria criar um clima de festa, e esse clima de festa é o que, sabe, oxigena um relacionamento. Às vezes as perdas paralisam determinadas festas, o ânimo, a alegria, o café da manhã, sabe, tem tantas coisas boas que nós podemos viver, e nós ficamos presos, engessados, retraídos em experiências ruins como essa. E aqui está uma palavra para você hoje, nesta noite. Deus me permite dizer isso para você: não desista da vida por causa das perdas que você sofreu. Talvez hoje seja o dia que você precisa retomar a posição em determinadas áreas que você diz: não vou frear, vou segurar mais um pouco. Mas Davi segurou também por um tempo. E aí veio uma outra lição de Davi. Davi deixou a arca na casa de Obed-edom, e depois ele recebeu uma informação. Que boa informação, irmãos, que informação abençoada. Sabe qual foi a informação? A casa de Obed-edom estava sendo abençoada. Aleluia, aleluia. A casa de Obed-edom. Alguém chegou em Davi: Davi, sabe a arca? Sei, não quero saber não. Davi, a casa de Obed-edom está sendo abençoada, está 3 meses lá, só vitória. Essa expressão de pentecostal, só vitória. Davi, está uma bênção, só bênção, coisa fenomenal, está transbordando, sobrenatural. Davi olha aquilo ali, Davi desperta a alma dele. Não é a primeira vez que isso acontece. Bendito é o cristão que em meio às perdas abre espaço para um despertamento do céu, porque quando nós abrimos espaço no nosso coração dizendo: Senhor, não consigo superar, eu estou recuado, mas eu espero ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando você se posiciona assim, o menor sinal que acontece, alguém que você ouve assim: a casa de fulano está sendo abençoada, está tendo uma reunião abençoada. Você ouve um testemunho e aquilo ativa em você uma vontade de recomeçar e retomar aonde você estava. E a palavra de Deus para você é: há sinais de Deus para você retomar. Há sinais de Deus, retome posição. As perdas acontecem e elas fazem parte da vida, nós sofremos com ela e realmente faz parte da caminhada. Mas o que você vai fazer com isso?
Existe um tempo para você recuar, tem sim, mas ele precisa se encerrar. Não deixe se prolongar, não deixe isso dirigir a sua vida. Quantas pessoas são dirigidas por dores, mágoas? Quantas pessoas passam a vida toda numa vitimização, dizendo: não, eu não consigo, não. Outras pessoas, para outras pessoas dá. A minha família não dá, não, a minha não cresce, a minha é diferente. A sua casa é abençoada e você pode declarar isso em nome de Jesus. A minha casa, e eu digo aqui, essa é a mensagem. Antes de você abençoar a sua casa, antes de você falar assim: eu vou sair hoje nessa noite, vai ser diferente, eu vou orar pela minha casa, vou estender as mãos sobre os meus filhos, vou estender as mãos sobre os meus pais, eu vou estender as mãos sobre todo o lar, vou estender as mãos sobre os vizinhos. Antes disso, supere as perdas. Supere as perdas. O segundo ponto é esse. O primeiro ponto, coloque Deus no centro da sua vida. O segundo, aprenda a superar as perdas. E o terceiro ponto, Davi está ativado novamente. Davi está empenhado novamente, determinado a trazer a arca. Agora, eu acredito que naqueles 3 meses, enquanto havia bênção, alegria, muita felicidade na casa de Obed-edom, na casa de Davi, sabe o que tinha lá? Não era só dores, não, tinha reflexão. Eu penso que Davi estava ponderando a vida dele. O que eu errei? Aonde eu errei? Como eu posso acertar? E aí, lá em Crônicas, voltando para o texto de Crônicas, diz que Davi vai buscar a arca. Agora Davi vai com as pessoas certas e o jeito certo. Tem um jeito de fazer, tem um manual para nos ensinar. O terceiro ponto o segundo ponto foi: aprenda a superar as perdas. E o terceiro, aprenda a viver de acordo com a palavra de Deus. Existe um jeito correto de nós sermos família, existe um jeito correto de sermos casal, de sermos esposa. Pastor, qual é o padrão, qual é o modelo? Está na Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. Você não fica desguarnecido disso. Deus não nos deixa à vontade de dizer assim: faça do teu jeito. Não, Ele nos ensina como fazer, como se comportar, como ser um bom esposo, como ser uma boa esposa, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. E Deus quer treinar os nossos corações à luz da palavra dEle, que é o manual da vida. Deus não vai nos deixar sozinhos, Ele vai nos orientar. E a palavra de Deus, você entende, você sabe, textos que são tão clássicos, tão fáceis de citar, como ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os meus pés, ela é a espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma, junta e medula, apta para discernir intenções do coração. Palavra de Deus, ela nos alimenta, é alimento para a nossa vida. A palavra de Deus. Davi foi consultar a lei. Como é que faz? Tem sim, agora preciso dos levitas. Colocam os levitas agora para ir levar a arca, e ele estabelece um outro ritmo. E aqui está o quarto ponto. O quarto ponto no texto de 2 Samuel 6 diz que aqueles homens, os levitas, levando a arca de uma forma correta, mas ele estabelece um novo ritmo. Não apenas da forma correta. Davi estava novamente ativado, e parece que Davi agora ele ganhou uma potência diferente. Davi está revestido de uma motivação, está diferente. Davi está tão empolgado, tão animado, tão determinado, tão decidido, que agora, mesmo carregando a arca sobre os ombros, a Bíblia diz que ele estabelece uma outra regra: a cada 6 passos vamos parar e vamos adorar o Senhor. Irmãos, sabe que quarto ponto é esse? Viva com intensidade a vida de Deus. Viva com intensidade, se alegre. Eu estava aqui ouvindo as músicas que estavam cantando aqui. Que alegria, irmãos, eu me derramando. Músicas que nos enchem, sabe, de prazer de Deus, nos enche de sede de Deus, de fome de Deus. Deus quer ver pessoas famintas. Deus quer ver eu e você desejosos de crescer mais, de sair daquele nível, sabe? Como lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel ele viu um homem andando, e as águas estavam no tornozelos, depois nos joelhos, depois no lombar, depois nos ombros, depois tomou todo o corpo. Existem caminhos que Deus quer conduzir eu e você, que vão te tomar, vão te possuir por completo. Intensidade, ore diferente, leia textos da Bíblia diferente,
vá nas reuniões de oração. Eu me lembro que um tempo eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, há uns anos atrás. Quando eu voltei para Jesus, eu nunca esqueço disso, 7 de setembro de 97, e eu, quando voltei para Jesus, eu ia nas reuniões de oração, todas que tinha, toda a agenda de oração, oração pelas crianças, está dentro, oração do círculo de oração, estou dentro, oração da diretoria para Deus abençoar o ano, eu quero ir lá, posso ir? Pode. Todo o tempo, eu queria mais de Deus. Tem estudo bíblico, e esse estudo bíblico é para falar sobre a lei de Moisés, os 10 mandamentos, estou dentro. Não tinha, como não tem ainda, irmãos, tempo ruim, tudo você quer, tudo que é relacionado a Deus, você se envolve mais, você se envolve melhor, você não quer ficar de fora. Isso é viver com intensidade a vida de Deus. Davi está carregando a arca, e a cada 6 passos ele para, celebra, cultua, ele faz holocausto, ele vibra, e Deus quer pessoas com a alma vibrando para Ele, alma vibrando, alma alegre, alma, desejosa dEle, alma que salmodeia, que faz salmos para Ele. Quando você chega no culto, você não espera nem a oração inicial, você já está orando, adorando a Deus. Eu saí lá da igreja e estávamos no início do culto, e eu falei algo para a igreja que eu gosto de falar e pensar, que nós não viemos para assistir um culto. Falo para a nossa igreja lá, nós viemos para ser o culto. Apesar de ter a disposição das cadeiras e ter um palanque, pessoas que tocam e cantam, eles não estão apresentando, eles estão nos inspirando a ser culto para Deus, fazer o nosso culto ao Senhor. Isso é viver com intensidade a vida de Deus. Viver com intensidade é você explorar os textos bíblicos, é você ter vontade de estudar a palavra de Deus, é você pegar textos como esse. Uau, a arca é levada para Jerusalém, não sabia disso, deixa eu confirmar, foi o primeiro ato de Davi. Puxa, que informação gostosa, eu quero ler mais, eu quero conhecer mais, aliás, eu quero ler a história toda de Davi. Isso é vida com intensidade. Um dos nossos primeiros frutos lá na igreja, nosso querido Francisco de Assis, mais conhecido como Chiquinho Goleador. Quando chegamos lá no Encantado, na missão, estávamos evangelizando na rua, e 2 dias de evangelização na prática, que eu tinha aprendido como assembleiano, que vim de raiz assembleiano. Aliás, pausa aqui, alguns amigos batistas que eu tenho, falam assim, cara, até o assembleiano mais batista que eu conheço. E aí, eu evangelizando nas ruas com um folheto, eu e meu filho subindo as ruas, e nós sabíamos que tínhamos um desafio muito grande, que era plantar a igreja, evangelizar, falar do amor de Deus às pessoas. Enquanto evangelizávamos nas ruas, não consegui conectar com ninguém. Aí veio o primeiro dia, de manhã, à tarde, nada. Aí, Jesus te ama, Deus abençoe, e você fica na expectativa, porque o folheto é só uma deixa, só para, né? E aí você fica olhando, valeu. Aí no terceiro dia, irmãos, eu acordei e levantei e fui para a oração, chateado. Senhor, se Tu me enviou para aquele lugar, Tu quer salvar vidas, me conecta com quem Tu quer salvar. Naquele dia fiz essa oração. Fomos para as ruas novamente, e a primeira pessoa que nós achamos foi a irmã Isabel. A dona Isabel estava ali no bazar, na esquina de uma rua, Joaquim Martins com a Travessa Bernardo, lá no Encantado, e ela vendendo lá as roupas dela. Ela me olhou desconfiada e falou assim, você está fazendo o quê? Aí eu falei, estou evangelizando. Aí ela parou, olhou, cadê seus folhetos? Eu falei, está aqui. Me deu um, toda desconfiada. Você pode levar mais 200 folhetos, que eu estou em dívida com Deus, e eu preciso que alguém evangelize por mim os 200 folhetos que eu tenho. Eu falei, a senhora pode evangelizar comigo. E o que eu preciso fazer? A senhora conhece as pessoas? Todas. Então a senhora para as pessoas e deixa o resto comigo. Irmãos... Aí eu fiquei parado lá, e ela vinha, fulano, vem cá, tem um pastor que Deus mandou para o Encantado para evangelizar, vamos ouvi-lo. Aí parou, aí vinha um, vinha outro. Que bênção foi, irmãos. E aí saí dali, aí fui para um outro lugar, Espaço Fênix. Chegando lá, conheci o Chiquinho, e o Chiquinho, uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhecia Deus, não tinha experiência com Jesus. Evangelizei o Chiquinho. E quando eu evangelizei o Chiquinho, aí fizemos o primeiro culto num espaço de festa. O Chiquinho era o dono desse espaço de festa, ele administrava o espaço, e ele deixou a gente fazer culto aos domingos à noite. Quando fiz o primeiro, ele se converteu a Jesus. Você pode se alegrar comigo?
ele se converteu a Jesus. Eu fiquei tão feliz, mas o que eu quero apontar aqui dentro desse texto é que o Chiquinho não parou por aí. O Chiquinho, a gente discipulava ele e nos encontrávamos toda terça-feira para aprender da palavra de Deus. Ele não estava contente. Um dia ele me ligou: pastor, eu preciso que o senhor venha aqui. E eu fiquei preocupado. Tá bom, Chiquinho, eu estou indo aí. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: pastor, é muito sério. Ai, mais preocupado ainda eu fiquei. O que foi, Chiquinho? Aconteceu alguma coisa? Eu quero mais, eu quero aprender mais. O senhor pode vir 2 vezes na semana ao invés de uma? Intensidade com Deus, sede de Deus, vontade de crescer. O Chiquinho hoje é um dos nossos líderes em treinamento para em breve estar assumindo uma célula. O Chiquinho está frutificando e ele aponta para essa pessoa que tem desejo de crescer em Deus. Talvez você olhe para a sua agenda que você fez no início do ano, de desejos, de objetivos, de metas, e você colocou algumas delas lá, e você precisa revisar e dizer assim: a primeira aqui, eu quero viver a minha vida de intensidade com Deus, eu quero aperfeiçoar, eu quero crescer mais em Deus. Pastor, o que é crescer em Deus? É você viver experiências inéditas, experiências que você vai contar para pessoas, experiências da sua vida com Deus. Meu filho teve agora recentemente num retiro de adolescentes, e quando ele voltou de lá, ele teve ver uma experiência com Deus tão forte, e ele tem alguns amigos da escola que não são crentes, e aqueles amigos, no meio de uma conversa, ele conversando, e sempre, toda vez que ele tentava evangelizar, ele disse: pai, eu não consigo. Quando eu vou falar, ele diz assim: você é muito religioso. É bom cada um ter a sua religião mesmo, que bom, eu rezo lá na minha igreja. E aí, quando ele voltou do retiro, Deus deu uma estratégia para ele. E aí a pessoa veio e falou a mesma coisa, e ele falou: pai, hoje o fulano falou de novo comigo. E sabe o que eu falei? Eu falei: fala, o que você falou? Eu falei para ele: mas eu não penso na religião, eu não penso que eu tenho uma religião, eu tenho um Deus que é vivo, que eu me comunico com Ele e falo com Ele todos os dias, um Deus que me trata de forma pessoal. Voltou diferente, eu fiquei tão feliz, era a nossa oração. Viva a vida com Deus com mais sabor, com mais alegria, com mais motivação. Se o pastor levantar a gente, nós vamos agora levantar uma campanha para o Rio Grande do Sul, e glória a Deus, eu vi a igreja ali mobilizada para isso. Pegue tudo que você puder e diga: eu estou engajado, eu estou vivendo uma vida de intensidade com Deus, eu quero doar, aleluia. O pastor fala: gente, nós vamos mudar agora a igreja, vamos ter um trabalho de evangelismo na rua. Irmãos, que você seja o primeiro nisso, viver a vida com Deus com intensidade, é isso. Você não quer ficar de fora de nada, tudo você quer Deus, você quer estar no corpo de Cristo, você quer estar numa escola bíblica, você quer estar numa célula, você quer estar você quer estar ativo em nome de Jesus. Antes de abençoar a sua casa, precisa você viver essa vida de intensidade com Deus. E o último ponto, em 1 Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 37 ao 41, antes de ele sair, ele estabelece uma rotina de adoração contínua, culto contínuo. Ele estabelece turnos de levitas para ficar 24 horas, não teria nunca, o culto não pararia, 24 horas ali no altar, na presença de Deus. Ele estabeleceu isso, foi nesse texto aqui de 1 Crônicas capítulo 16. E o último ponto aqui para a gente encerrar é: estabeleça uma conexão permanente em Jesus. Sabe, a gente pensa assim: eu quero viver uma vida de intensidade, e aí vocês têm experiências com Deus que marcam a sua história, mas isso precisa o quê? De continuidade, precisa de permanência, de perenidade, seguindo e numa crescente. Deus quer que você cresça, mas Deus quer que você persevere, continue. O que você decidiu em Deus? O que você decidiu nesses dias? Você decidiu de fato mudar a sua vida cristã? Você decidiu, eu decidi, eu quero ser diferente, eu quero mais de Ti, Senhor. E quando nós tomamos essa decisão, nós precisamos sustentar essa decisão, estabelecer uma conexão permanente com Deus. Foi o que Davi fez antes de sair para abençoar a sua casa. Ele se certificou de que não iria mais perder a arca e nem o seu verdadeiro sentido espiritual.
se certifique que você não vai se perder de Deus, que a frieza não vai tomar conta do seu coração, que você vai manter uma rotina fiel ao Senhor, que você vai manter um ritmo diferente, você vai manter uma cultura, estabelecer uma cultura nova de vida com Deus, uma santidade mais renovada, algo mais, sabe, algo que Deus olha para você e fala: é meu filho amado. É tão bom quando a gente sempre pensa: puxa, eu fiz um culto a Deus e eu me alegrei na presença de Deus, mas a gente sempre tem que avaliar: será que Deus está alegre conosco? Será que Deus está alegre com a nossa vida, com nossos cultos, com a nossa posição? Nós precisamos pensar nisso. Eu quero orar com você nesse momento, em cima desses 5 pontos. Se o pastor me permite orar, a igreja fica de pé assim, então vamos orar. Fique de pé, por favor. Antes de você abençoar a sua casa, Davi saiu para abençoar a sua casa, mas ali, antes de ele abençoar, ele teve essas experiências, e eu oro com você nesse momento, em cima dessas experiências, colocar Deus no centro da sua vida, aprender a superar perdas, aprender a viver a vida com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não invente moda, tudo que você precisa saber a respeito de Deus, está na palavra dEle. A palavra dele é a balança fiel. É na palavra que nós aprendemos. Viva com intensidade a vida com Deus e estabeleça uma conexão permanente com Deus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, e eu queria, nessa oração, um desafio, costumo fazer isso, me permita, pastor, orar com você diferente. Pastor, como que você quer? Como é diferente? É orar junto aqui comigo. E se você hoje quer dizer assim: Senhor, hoje eu preciso de um renovo completo, hoje eu preciso assinar na minha vida um divisor de águas, vai ser diferente. Eu não quero mais me perder de Deus, eu não quero as minhas fraquezas, eu tenho enumerado fraquezas da minha casa, da minha família, eu sei enumerar os erros e fracassos que eu tive e tenho tido, e eu tenho parado nisso. Parece que é um ciclo que eu ando e não saio dele. Deus quer tirar você hoje desse ciclo. Deus quer que a sua vida seja diferente, uma vida abençoada, uma vida de uma conexão permanente, uma vida em que Deus é o governo dele. Deus vai governar você. Deus precisa governar o que na sua vida? Talvez a gente pense assim: Deus governa áreas da minha vida, mas governa tudo. Hoje é o dia para você decidir. Se você estar aqui, se porventura você quer renovar esta aliança com o Senhor, uma aliança, firmar um pacto diferente. Não estou falando de alguém que ainda não conhece Jesus, eu estou falando de pessoas crentes em Jesus e que recuaram como Davi por causa de perdas. Eu estou falando de pessoas que se permitiram esfriar tanto que não conseguem enxergar nem ver Deus presente em tudo na vida. Estou falando agora de você que, mesmo que tenha coisas boas, tem vivido coisas boas na vida, mas você ainda quer mais, você tem sede de mais, você ainda acredita que tem porções maiores, melhores para sua casa e sua família. Vem aqui orar comigo, vem orar aqui no altar. Você vai dizer: eu quero viver porções melhores, eu quero porção maior, eu quero uma casa abençoada. Chega, acabou, a partir de hoje não quero ver mais de lamúrias, a partir de hoje não quero uma vida comum, eu quero uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, uma vida marcada pela presença, pela graça, pelo poder, pelo renovo, pela glória de Deus. Aleluia.
nesse momento, Senhor, dentro dessa palavra, uma palavra, Senhor Deus, que nós acreditamos vir do céu, vir tua, e que nós aprendemos com Davi, antes de abençoar, antes de ver a tua bênção, antes de ver a tua bênção na nossa casa, nós queremos que o teu governo esteja sobre nós. Nós queremos, Senhor Deus, superar perdas, superar dias difíceis, superar, Senhor Deus, coisas que nos paralisaram. E é essa oração que eu faço pelo teu povo. Essa noite é uma noite de renovo. Renova agora a paixão, Senhor. Renova agora, tem um ânimo novo, tem ideias novas, tem alegria, banha de alegria, um batismo de amor, um batismo de alegria sobre cada lar, sobre cada família. Nós oramos assim e te pedimos, Senhor, que cada um dos teus filhos possa estabelecer uma conexão permanente para nunca mais perder de vista a vida com Deus, uma vida ativa, uma vida intensa, uma vida abençoada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Dizemos amém, aleluia. Deus abençoe, aleluia. Volte para o seu lugar, Deus abençoe, aleluia.